Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Este é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical. Nós estamos no 5º domingo da Quaresma, no ano C, e vamos meditar os textos que a Igreja nos propõe para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento na fé. A primeira leitura é tirada do profeta Isaías, 43, do 16 ao 21. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, do 8 ao 14. O evangelho é tirado de São João, capítulo 8, versos do 1 ao 11. Na liturgia de hoje, nós podemos conhecer a misericórdia de Jesus. Nós poderemos ver que conhecer a Jesus é mais importante do que conhecer teoricamente a Bíblia, a lei, os antigos escritos. E somente assim nós podemos lançar o nosso olhar para frente, para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, e não ficarmos apegados às coisas antigas, como diz o profeta Isaías. Veja, eu vou começar a reflexão pela segunda leitura, que está na carta de São Paulo aos Filipenses, porque a partir de Paulo nós podemos dar um direcionamento a essa reflexão, ao entendimento daquilo que Deus quer para nós neste domingo, neste 5º domingo da Quaresma. Veja, São Paulo escrevendo aos Filipenses vai dizer o seguinte: na verdade, irmãos, considero tudo como perda diante da vantagem suprema de conhecer, que consiste em conhecer a Cristo, meu Senhor. Por causa dele, eu perdi tudo. Considero tudo como lixo para ganhar a Cristo e ser encontrado unido a ele. Não com minha justiça provinda da lei, mas com a justiça por meio da fé em Cristo. A justiça que vem de Deus na base da fé. Então veja, São Paulo já está aqui nos dizendo que tudo que ele conhecia da lei, se não for recapitulada em Cristo Jesus, que é a chave hermenêutica, a chave de interpretação, de leitura de toda a Escritura, Paulo vai dizer que tudo isso não serve de nada. E ele diz que considera tudo aquilo que ele conhecia como lixo, como esterco, para que ele pudesse conhecer a Cristo. E conhecendo Cristo, tudo fica iluminado, tudo ganha um sentido verdadeiro. A Escritura que Paulo conhecia torna-se explícita e verdadeira na pessoa de Cristo Jesus. E aí, sim, Paulo começa a falar qual é o verdadeiro conhecimento, qual é a verdadeira sabedoria. E ele continua, versículo 10. Esta consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força de sua ressurreição, ficar em comunhão com os seus sofrimentos, tornando-se semelhante a ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Ele está dizendo que a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento, a sua verdadeira meta é conhecer a Cristo, assemelhar-se, configurar-se aos sofrimentos de Cristo, para ver se um dia ressuscitaria como Cristo ressuscitou, com Cristo, ressuscitar com Cristo. E aí Paulo continua: mas corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Cristo Jesus. Isso aqui é bem interessante, meus irmãos, porque algumas pessoas vão dizer que basta levantar a mão e dizer que aceitou Jesus, ou que crê em Jesus. O apóstolo São Tiago, na sua carta, capítulo 2, versículo 19, vai dizer que os demônios acreditam em Deus e estremecem, mas não são convertidos, não são salvos, porque não basta apenas conhecer, não basta apenas crer. Paulo está dizendo: eu fui alcançado por ele. Mas não é suficiente que eu tenha sido alcançado por ele. Ele vai dizer, veja, não que já tenha recebido tudo isso, ou que já seja perfeito, mas corro para alcançá-lo, visto que já fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço, esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para o que está na frente. Ou seja, ele diz, esquecendo o que fica para trás, ou seja,
todos os seus conhecimentos sem Cristo, toda a sua sabedoria sem Cristo, toda a interpretação errônea da lei judaica sem Cristo, sem a chave hermenêutica, sem a chave de interpretação da verdadeira lei sem Cristo, eu deixo tudo isso para trás e avanço, corro para frente. Ele diz, corro direto para a meta, para o alvo, rumo ao prêmio, que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus. Ou seja, São Paulo está dizendo para nós que não adianta nós conhecermos as coisas velhas, as coisas antigas, se o nosso coração não estiver em Cristo. Se o nosso coração estiver em Cristo, acontece conosco aquilo que Jesus falou de alguns mestres da lei, de alguns fariseus que se converteram a Cristo, como o próprio Paulo se converte. Claro que Paulo se converte depois de Jesus já morto, ressuscitado e ascendido aos céus. Porém, o que aconteceu com Paulo é o que Jesus afirma que aconteceria e que aconteceu com alguns mestres da lei, fariseus, alguém que se converteu a Jesus. Ele vai dizer assim, quando um homem se converte a Cristo, encontra Cristo, vive por Cristo, ele vai dizer que esse homem, ele tira do seu coração tesouros, o tesouro do seu coração, ele tira daí do baú do tesouro do seu coração coisas novas e coisas velhas. E Paulo tirou coisas novas e coisas velhas, porém todas elas recapituladas em Cristo. E aí, o que é velho, que não poderia ser recapitulado em Cristo, ou que não poderia ser interpretado à luz de Cristo e a partir de Cristo, São Paulo vai deixar para trás. E é o conselho que o profeta Isaías deixa para nós na primeira leitura de hoje. Veja, profeta Isaías 43, 16 ao 21, a primeira leitura deste quinto domingo da quaresma. Isto diz o Senhor, que abriu uma passagem no mar e um caminho entre as águas impetuosas. Aqui, o profeta Isaías está lembrando ao povo a passagem do Mar Vermelho, quando o povo é tirado do Egito, e também a passagem do Rio Jordão. O Rio Jordão também foi aberto para que o povo passasse. Então o povo passou pelo Mar Vermelho e passou por águas impetuosas, ou seja, o Rio Jordão, que estava no seu auge quando o povo de Israel por ele passou. Que pôs a perder carros e cavalos, tropas e homens corajosos, pois estão todos mortos e não ressuscitarão. Foram abalados como fecha de pano e apagaram-se. Então veja, fecha de pano, aqui está se referindo àquele pavio já queimado, Depois que você aperta, não tem mais como voltar atrás. E aqui, quando ele diz que não serão ressuscitados, ou seja, não ressuscitarão para a vida, porque perseguiam o povo de Deus, morreram perseguindo o povo de Deus, logo a ressurreição não trará vida para eles. Eles ressuscitarão para a condenação, como diz São João no seu evangelho, lá no capítulo 5. Eis que chegará um dia em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a voz do Senhor, ao sinal dado pela trombeta divina. E ouvirão a voz do Senhor. E os que ouvirem a voz do Senhor ressuscitarão. Os que praticaram o bem para a ressurreição de vida eterna. Os que praticaram o mal para a ressurreição de condenação eterna. Então, aqui quando o profeta diz que eles, os soldados, os egípcios que perseguiam o povo, morreram como uma mecha de pano que havia sido queimada e que quando é apertada, é destruída, não tem mais como voltar, eles não ressuscitariam para a vida. E aí continua o profeta dizendo, pois estão todos mortos e não ressuscitarão, foram abafados como mecha de pano e apagaram-se. Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo. Acaso não as recebeis, não as reconheceis? Então, o profeta está dizendo aqui, olha, não fiqueis olhando para as coisas antigas. Quando Jesus, na última ceia, vai dizer, esse é o sangue da nova e eterna aliança, Jesus está dizendo que a antiga aliança ficou para trás. Leia, por exemplo, o capítulo 7 da carta aos Hebreus. Você vai dizer que
o Senhor vai dizer que a antiga aliança ficou caduca e não levou à perfeição. Foi necessário se cumprir, se fazer, se edificar, né, uma nova e eterna aliança. Se você quiser, você também pode ler a carta aos Romanos, capítulo 7 também. Veja, Hebreus 7 e Romanos 7. Se você ler esses dois textos, você vai perceber que a antiga aliança ficou caduca e surgiu uma nova e eterna aliança em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, chega a dizer que o povo de Deus estava preso à antiga aliança até que ela morresse. Depois que ela morreu, ficou livre para espousar outra aliança, que é em Cristo Jesus. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é perfeito. Somente quem olha para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, não fica voltando como um retrovisor, olhando para as coisas passadas, podem verdadeiramente alcançar a Cristo Jesus. Como Paulo fez, eu deixo para trás e corro para a frente. E aí, continua, eu estou fazendo obras novas, não a reconheceis? O Senhor está dizendo, pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca. Aqui Deus está falando por meio do profeta Isaías, por exemplo, de João Batista, né? Uma voz que clama no deserto, abrindo as estradas, as veredas, né? Fazendo jorrar um rio de água viva na terra seca dos corações dos homens. Jesus, que é a fonte da água viva, faz brotar um rio de água viva, né? Hão de glorificar-me os animais selvagens, os dragões e os avestruzes, porque fiz brotar água no deserto e rios na terra seca, para dar de beber a meu povo, a meus escolhidos. Este povo eu o criei para mim, e ele cantará meus louvores. Até os animais serão, vamos dizer assim, privilegiados pela graça que Deus está fazendo para o seu povo. Por exemplo, o apóstolo São Paulo, na carta aos Romanos, vai dizer que toda a criação geme como uma mulher em dores de parto, ansiosa para ver se manifestar a glória do povo de Deus, para que o povo de Deus se manifeste. Porque quando o povo de Deus se manifestar, tudo que foi submetido à escravidão, né, será libertado. Até mesmo o cosmos será libertado. E aqui não estou falando de teologia integral, né, da ecoteologia integral. Eu estou falando da salvação que Deus criou, que Deus gerou, que Deus efetivamente aplicou ao seu povo e a toda a criação. Por isso, Jesus vai dizer que céus e terras passarão, mas as suas palavras jamais passarão. Por isso, Jesus vai dizer que faz nova todas as coisas. O apóstolo São Paulo vai dizer, ou melhor, o apóstolo São Pedro vai dizer que nós aguardamos novos céus e nova terra. E aí, aquilo que era velho vai ficar para trás e coisas novas nós veremos. O evangelho de hoje, para fecharmos essa reflexão, o evangelho de hoje nos mostra verdadeiramente que não adianta nada conhecermos da lei, sermos aplicadores da lei de forma legalista, se não temos a misericórdia. Jesus nos falou muitas vezes, vós não sabeis que sacrifício eu não quero, mas a misericórdia é o que eu quero. Jesus diz que todo aquele que aplica a lei sem misericórdia exerce um sacrifício de tolo. Jesus diz que todo aquele que estiver pronto para ir cultuar, para prestar o culto a Deus, mas se lembra, se recorda que existe alguém que tem algo contra ele, Jesus diz, deixa a tua oferta aí, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e somente assim tu poderás vir e oferecer o teu sacrifício. Porque senão, do contrário, seria um sacrifício de tolo, porque Jesus diz, misericórdia eu quero e não sacrifício. Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. São Tiago vai afirmar que o juízo de Deus será sem misericórdia para aqueles que não tiveram misericórdia. Por isso, meus irmãos, nós precisamos compreender que a misericórdia, como diz o apóstolo São Paulo aos Romanos, a misericórdia, o amor, a caridade é o cumprimento perfeito da lei. E aí nós cairemos dentro daquilo que Jesus chama de a regra de ouro, Mateus 7, versículo 12. Tudo aquilo que nós queremos que os homens nos façam,
Jesus diz que nós devemos fazê-lo primeiro a eles. Nisto se resume a lei e os profetas. Ou seja, amar a Deus de forma perfeita e amar o próximo como nós nos amamos. Melhor ainda, amarmos o próximo como Jesus nos amou primeiro. E sabendo que a partir daí nós poderemos viver a misericórdia e não o juízo sem misericórdia, como relata o Evangelho de hoje. Veja, naquele tempo, São João capítulo 8, verso do 1 ao 11, naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Então Jesus começa a ensinar o povo no templo. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, ou seja, surpreendida, fragada em adultério. Mas trouxeram a mulher. E cadê o homem? Aonde está o homem? Então logo você percebe, meus irmãos, que aqui não tem um verdadeiro desejo de justiça, mas mera cilada, casca de banana, articulação perversa para tentar pegar Jesus em algum atrapalho. E aí, cadê o homem? Aonde está o homem que foi fragado em adultério com essa mulher? Ele não aparece na história. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em flagrante adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, veja, eles são hipócritas. Eles chamam Jesus de mestre quando eles disseram que Jesus tinha um demônio, quando eles disseram que Jesus era um charlatão, quando eles disseram que Jesus era um mentiroso, quando eles disseram que Jesus agia por meio de Satanás. Mas aqui, para armar cilada contra Jesus, eles vão dizer: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Essa pergunta aqui, essa palavra, o que dizes tu, meus irmãos? Aqui está a casca de banana. Aqui está a cilada preparada para Jesus. Preparada para Jesus. Por quê? Moisés mandou apedrejar as mulheres fragadas em adultério. Se Jesus dissesse, não apedreje, perdoem essa mulher, eles iriam dizer que Jesus estava se colocando maior ou acima de Moisés, ou estava tratando a lei como lixo, como nada. Se Jesus dissesse, podem apedrejar, eles iriam dizer, ele não é tão misericordioso como ele aparenta ser. Então tentaram articular contra Jesus, e Jesus vai dizer o seguinte, veja, perguntaram isso, versículo 6, perguntaram isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Alguns teólogos, alguns estudiosos da Bíblia vão dizer que quando Jesus se abaixa e começa a escrever no chão, Jesus vai escrevendo uma lista de pecados, como por exemplo São Paulo escreveu várias nas suas cartas, uma lista de pecados. E aí as pessoas, quando viram que Jesus estava escrevendo aquilo ali, as pessoas começaram a perceber que eles tinham aqueles pecados que estavam no chão. Vamos dizer, Jesus escreveu ladrão, corrupto, mentiroso, isso, aí vai escrevendo. E, segundo alguns biblistas, essa lista de pecado que Jesus escreve no chão, claro que a Bíblia não é explícita para dizer o que ele estava escrevendo, mas essa lista de pecados seria o pecado daquelas pessoas que estavam ao redor daquela mulher que queriam apedrejá-la. E aí Jesus vai escrevendo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse, quem dentre vós não tiver pecado, não tiver nenhum desses pecados, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, e a começar pelos mais velhos, os que já tinham cometido muitos pecados. Os mais novos tinham menos pecados, não porque eram incapazes de pecar, mas porque o tempo de vida não foi suficiente para alcançar o número de pecado daqueles que viveram mais. Mas eram pecadores da mesma forma. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo.
Então Jesus se levantou e disse à mulher: Onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. E muitos teólogos da modernidade vão dizer: Olha, Jesus não condenou nem a mulher adúltera. Jesus simplesmente disse a ela: Eu não te condeno. Mas esquecem, rateiam, cortam, lançam fora o restante da fala de Jesus. Que Jesus vai dizer: Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Ou seja, de agora em diante você é nova criatura. Você não pode viver as coisas velhas, as coisas antigas que ficaram para trás. Ao contrário, mantenha o seu olhar fixo numa meta, como diz São Paulo na segunda leitura deste domingo. Olhando para Cristo, correndo para Cristo, indo até Cristo, para alcançar a Cristo, porque já fomos alcançados por Ele. Então, meus amados irmãos, peçamos ao Senhor a graça de, por misericórdia de Jesus, por amor de Jesus, cantarmos um canto novo, como o Salmo de hoje diz, Salmo 125. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Maravilhas fez o Senhor, exultemos de alegria. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com ele o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Chorando de tristeza, saíram, espalhando suas sementes. Cantando de alegria, voltaram, carregando os seus feixes. Veja, que coisa extraordinária. Sairão, veja, chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria, voltarão, carregando os seus feixes. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Meus irmãos, eu quero pedir a ajuda de vocês. O meu canal está aí com 24 mil, se eu não estou enganado, ou é 25 mil pessoas. E a visualização dos vídeos tem sido baixíssima. O canal não está mais monetizado, por isso eu acho que contribui para que o YouTube não apresente mais o canal, porque, não sei, como não tem propaganda, talvez não renda dinheiro para o próprio YouTube. E por isso o canal, eu percebi que as visualizações decaíram. Então, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal, dá uma clicadinha aqui em inscrever-se, é de graça, é gratuito. E compartilha os conteúdos, para que o algoritmo do YouTube entenda ou subentenda que esse canal tem uma certa relevância e apresente para outras pessoas. Até mais, Deus abençoe.